Mas antes disso, hoje, dia 27 de março, é uma data muito especial para os catarinenses, principalmente para o sul catarinense e também para quem vive no norte do Rio Grande do Sul. Na verdade, Ale, todo dial da 92, tá? E quando eu falo dial, é quando a nosso alcance, porque a gente tem um alcance muito bom ali da região do norte do Rio Grande do Sul até a região de Florianópolis. Toda essa parte que a 92 pega é justamente a parte que o furacão Catarina, o primeiro furacão registrado do Atlântico Sul há 20 anos, foi passou registrado, exatamente. Passou por aqui. Então, assim, a gente teve realmente do dia 27 para o 28 muitos estragos, né? Foram 11 vidas perdidas. Nós tivemos 30 mil casas danificadas, 250 mil pessoas afetadas, 14 municípios decretaram situação de emergência, 26.443 pessoas desabrigadas e desalojadas. Os ventos, gente, chegaram até 180 quilômetros por hora. Para quem viveu, para quem vivenciou este dia, realmente fica marcado, né, na memória. Sim. Como eu, por exemplo. Já contei ontem como é que eu tava naquele dia e tal. Mas a gente quer saber, porque assim, ó, esse furacão Catarina, ele trouxe muitos prejuízos, mas ele acabou marcando e foi o embrião de muitas ações e muitas políticas que acabam tornando Santa Catarina hoje uma referência em combate, em situações a desastres naturais. Adversas com relação aos desastres meteorológicos e outras situações. É uma referência no Brasil e até no mundo. Então nós estamos recebendo aqui uma pessoa que vivenciou isso de perto. Ele como policial civil, como voluntário da Cruz Vermelha, o agente da Polícia Civil, então aposentado e voluntário, está aqui conosco e muitas pessoas com certeza conhecem ele, o Arilson Carlos Nazário. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Gica, boa tarde, Koga e ouvinte da Rádio 92 FM. Arilson, eu dei um relato, né? Eu trouxe um histórico para as pessoas que não vivenciaram ou que não lembravam, né? Do que realmente foi o Catarina pra gente. No começo as pessoas não estavam acreditando, né? Quando vieram as primeiras previsões, o Ronaldo Coutinho foi um do que foi, ele foi realmente ridicularizado por alguns veículos. Ele tentou avisar que que ia vindo. chegar. Ele foi ridicularizado por alguns veículos nacionais de imprensa e depois acabou que deu tudo como ele estava prevendo. Como é que foi, Arilson? Lembra? Exatamente assim, você quando recebeu a notícia? Sim, na época então, na Polícia Civil e ao mesmo tempo voluntário da Cruz Vermelha, filial de Criciúma, né? Primeiro momento, né, ao ser anunciado a possibilidade do fenômeno de grande magnitude, né, não imaginava que seria do porte de um furacão até acontecer, né? Houve a convocação, né, para que nós, policiais civis, com as viaturas maiores, né, ficassem em sobreaviso para possível suporte às instituições de prestação de socorro imediato, em especial o bombeiro e também de casos da área de segurança pública. E assim foi organizada essa logística de apoio, né, às estruturas de socorro, vamos dizer assim. Bombeiro, ambulância, isso tudo a Polícia Civil estava dando suporte. Sim, inclusive na época, eu não sei se a Defesa Civil estava devidamente constituída ou se a Secretaria de Obras do município fazia às vezes junto com o bombeiro, né? Parece que era mais ou menos assim. E aí, em dado horário, né, ao anoitecer, início da madrugada, desencadeou então, né, o fenômeno, né? E cada vez mais constante e com ventos muito velozes, né? E notícias de grandes danos, né? Estragos, seja em via pública ou em prédios, residências, né? Ou até alagamentos, né? E nós nos deslocamos ao quartel do Corpo Bombeiro aqui em Criciúma e ficamos à disposição e passamos a ser viaturas de transporte de bombeiros militares, voluntários, né, ou comunitários, como queira, aos locais onde haviam ocorrências diversas. E como é que foi? Vamos lá. Como é que foi quando vocês receberam a notícia, né, do furacão? Como é que foi o Arilson? Arilson, você, assim, ficou com medo? O impacto foi quando eu me desloquei da minha residência, que estava com a viatura em sobreaviso, né? Que deixei a minha família, minha esposa e meus filhos de 11 e 7 anos, assim como vários colegas policiais e bombeiros fizeram, né? Para cumprir a sua atividade fim. E ao se deslocar, no meio do caminho, já se observava
danos, né, de grandes proporções, árvores, né, caídas, bloqueios, rodovias, e pelo rádio tinha informação de vários danos. Então a gente aos poucos ia tentando dimensionar o que seria aquela noite, madrugada dentro e dia posterior, né? Mas já havia sido anunciado como um furacão? Ou não, para vocês é ainda só uma tempestade, não vem? Ou só uma situação assim atípica? No primeiro momento, né, essa questão técnica, a nomenclatura do fenômeno, vamos dizer assim, né, houve essa disputa, entre aspas, entre os técnicos da área ou pessoas que trabalham na meteorologia, que levou algum tempo, né, para que se realmente fosse batizado de fato como furacão e furacão Catarina, né? Eu sei que até ficou então, em dúvida, né, para medir as coisas, né? Exatamente. O Arilson, mas aí assim, então tá, vocês ficaram de plantão, então como é que foi, assim, eram árvores caídas, o que teve aqui na nossa região, né, já que você cuidou aqui da região de Criciúma, né, o que tinha, só para as pessoas que não têm ideia do que foram, né, aqueles momentos tenebrosos, terríveis, para as pessoas realmente de uma tragédia, né? Era árvores, né, grande porte caídas, muros e residências destelhadas, muros tombados, alagamentos, né, muito apavoramento das pessoas, né, principalmente os idosos, pessoas acamadas, que aí tivemos que fazer a retirada de locais onde estavam, né, suas residências para locais seguros, né, como falei, dando suporte ao Corpo Bombeiro Especial, assim como a Polícia Militar, é lógico. E daí todo esse trabalho foi sendo realizado por vocês e isso começou da noite do dia 27, varou dia 28 e assim vocês continuaram por muito tempo? Você lembra por quantas horas? O envolvimento por conta do fenômeno furacão Catarina, ele começou na madrugada, né, nesse primeiro momento de prestação de socorro emergencial mesmo, e até entender o que de fato estava acontecendo, dimensionar o estrago, né? E continuou a partir do que houve a necessidade de não só socorrer as pessoas, mas de tentar amenizar os danos através de necessidades básicas, desde alimentação e, por fim, até material de construção, mediante doações da comunidade, de empresas, onde a Polícia Civil, junto com o Bombeiro e a Polícia Militar, identificavam e catalogavam as demandas. A Cruz Vermelha, por sua vez, filial de Criciúma, coordenava essa equipe, embrião da equipe multidisciplinar que se formava assim naquele momento de calamidade, para que pudesse organizar a coleta e distribuição o mais rápido possível, paralelamente ao socorro a essas pessoas feridas ou em locais inseguros, para que a gente, uma verdadeira campanha, né, a exemplo da campanha do agasalho, só que bem mais ampla na questão de objetos e materiais arrecadados, para amenizar as perdas, né? Sim, e eu peço pro ouvinte mandar um relato, 984410010, porque nós já temos um relato aqui da Thaís. Oi, Thaís. Ai, querida, tudo bem? Ela falou o seguinte: eu estava em um show de rock na Próspera, né? Ela mora na Santa Bárbara. Por volta das 2 da madrugada, deu um apagão na energia e acabou com a festa. Foi um desespero. Para voltar para casa, eu passei na frente do Corpo de Bombeiros e uma cena inesquecível para ela. Todos os carros de socorro enfileirados na rua e os bombeiros com aquelas roupas amarelas de filme americano. Não foi dito que seria furacão, tanto que a minha mãe me deixou sair. Foi o relato da Thaís. Olha só. Poucas pessoas entenderam o que estava acontecendo ali. O Coutinho, o Silmar Vieira, o nosso querido, saudoso, que faleceu, né, há uma semana. Ele estava tanto é que ele ficou 26 horas no ar, sem parar, naquela época. Mas assim, não era algo, por exemplo, não é igual hoje, que tem rede social, que você tem a informação, né? Quem escutava, escutava. E a televisão, é justamente isso que eu tô falando. As grandes emissoras de televisão não deram bola. E elas, na verdade, elas, Arilson, me ajuda, elas rechaçaram. Elas não disseram que ia ser uma marolinha para surfista. Tanto que assim, pra mim que sou de São Paulo, chegou como uma notícia, teve uma tempestade forte, depois foi noticiado como furacão. Depois, né? Depois, mas na hora que estava acontecendo era só chuvas fortes ou ventos fortes na região de Santa Catarina, ponto, né? E aqui a gente estava com pessoas que estavam falando, mas era tudo muito rápido, né, Arilson? Você lembra? O primeiro ponto é exatamente a questão da comunicação. Não havia rede social, WhatsApp, muito menos. Então se valia muito dos rádios, né? Seria as rádios oficiais, né?
como inclusive, se não me falha a memória, o Jeep Clube de Criciúma, os jipeiros se mobilizaram também com os jipes para dar um apoio bombeiro, só para não passar batido. Sim. Eu me lembro que à época haviam vários no quartel do bombeiro. Então foi subestimado, né, vamos dizer assim, pela grande mídia e até por pessoas técnicas da área de meteorologia, porque não se imaginava que de fato, né, fosse ser tão, não sei se os equipamentos, a época, né, o histórico de fenômenos já ocorridos induziram a erro, vamos dizer assim, aqueles que até então deviam, né, ser mais precisos. Sim. Exceto, como foi falado, né, o Coutinho, né, que ele foi pontual, né. Se alguns achavam que ele queria aterrorizar, no fim se surpreenderam. Sim. E aí, mas independente desse olhar, desconhecimento, dessa falta de percepção, seja por questões de equipamentos talvez, de lá para cá, nessas 2 décadas, evoluiu-se muito, né? Tanto na questão da capacitação, na tecnologia, nos equipamentos, e é o lado da tragédia, vamos dizer assim, que a gente pode explorar melhor, se vocês permitirem. Sim. Temos até hoje, né? Inclusive a Defesa Civil, seja estadual, seja municipal, temos hoje um radar aqui no Morro dos Conventos, junto ao farol, que auxilia muito essa questão de fenômenos, né? Um ponto estratégico. E assim, Arilson, o Van tá dizendo que ele era de Capivari de Baixo, ele disse que estava em casa, as telhas voando, né? Eu também vi tudo voando, poste de lado e janelas sendo quebradas. E Arilson, você tocou num ponto que eu gostaria de destacar aqui, justamente sobre isso. O furacão Catarina, ele foi digamos assim, o marco zero para que houvesse a criação, por exemplo, da equipe institucional, que já existia um trabalho, mas não era como é hoje, que a equipe institucional é referência no Brasil, e depois disso eu acompanhei como jornalista muitas arrecadações de vocês, aquela enchente de Blumenau, eu lembro que vocês fizeram um trabalho, centro de eventos abarrotado de doações, uma logística muito séria, com credibilidade, sabe, Alê? Então, toda essa organização começou a partir daí, né, Arilson? Sim, na época, né, e eu inclusive era bem mais intenso na questão do voluntariado da Cruz Vermelha, e hoje por vários motivos a gente também é afastado, mas ainda acompanha. E o Almir Fernandes de Souza, né, o atual vice-presidente e o grande coordenador dessa grande equipe de voluntários, né, que existe uma pessoa-chave como é o Almir, mas existe um grande número de voluntários, né, que à época e hoje ainda muitos permanecem, que fizeram acontecer de fato. No primeiro momento no improviso, depois foram se aperfeiçoando na questão da organização, e ao tal ponto que, como você colocou, o Blumenau, o Vale do Itajaí, em 2008, né? 4 anos depois do furacão. Se o furacão foi um terror por conta do fenômeno furacão propriamente dito, aquele momento em 2008 ele foi muito aterrorizante também na pessoal da região do Alto Vale, a região de Ilhota, Blumenau, por conta de deslizamentos de terra, né? Em áreas, inclusive áreas nobres, que não eram acostumadas, isso em 2008, a esse tipo de calamidades. Onde a gente testemunhou muito depoimento de pessoas, né, até então de posses, emocionadas, quando a gente lá chegava com um comboio, isso em 2008, levando doações arrecadadas aqui no sul do estado, onde foi à época o 28 de GAC, o quartel do Exército Brasileiro aqui em Criciúma, uma base, né, uma base logística e de triagem, né, e posteriormente, como você falou, o atual centro de eventos aqui em Criciúma, que tomou proporções enormes as doações. Mas isso, 2008, reporta há 20 anos atrás, no furacão, onde aí, né, por conta de necessidade, as instituições, entidades diversas, após o furacão, passaram a também trabalhar em atividades em tempo de paz, vamos dizer assim, né? Tipo a campanha do agasalho, o próprio passeio ciclístico, né? Que arrecadam doações de roupas ou no passeio alimentos, distribuem a comunidades carentes devidamente cadastradas em todo o sul catarinense e Serra, né? E hoje esse fruto positivo do Furacão Catarina, que é a equipe multinacional de solidariedade, coordenada pela Cruz Vermelha filial de Criciúma, né, e várias entidades, instituições, que eu não vou correr o risco de nominar todas aqui para não esquecer de alguma,
são um case, digamos assim, de sucesso, sim, né? Onde é um verdadeiro multiverso. Gostei. Vamos dizer assim, são vários universos, né, de pessoas que trabalham dentro em várias áreas que em dado momento se agrupam para o bem comum, um objetivo comum que tem como principal combustível a solidariedade do povo sul-catarinense. Sim. Então, gente, olha só que legal, né? Eu acho que a gente pode fazer essa contextualização, relembrar a nossa maneira aqui no Multiverso de relembrar o furacão, porque é o assunto de hoje, né? Na mídia a gente vê, é justamente trazer o legado, né, Ale? O legado disso tudo. Sim. Se é que a gente pode dizer assim, né? Foram 11 mortes, muitas pessoas perderam, foram mais de 200 milhões de reais, eu acho que em prejuízo, muita coisa mesmo, né? Mas o legado foi a formação dessa equipe, que hoje é referência, né, no Brasil, por conta da sua organização, como o Arilson falou, são universos diferentes unidos numa causa só. E hoje, se precisar, estão disponíveis. Arilson, a pergunta já encaminhando para a reta final. Se houvesse um furacão hoje, de novo aqui, estaríamos preparados 20 anos depois? Eu, como não sou da área da calamidades, né, mas acredito, se não nunca se está, né, a natureza, né, os seus efeitos, a causa desses fenômenos são diversos, desde o próprio ser humano, mas enfim, acredito que sim, seria menos difícil, né, prever e socorrer, e a resiliência mais rápida, por conta de vários fatores, desde a questão do material humano devidamente qualificado, treinado, defesa civil, bombeiros, né? Esse grupo de voluntários aí, que muitos são anônimos, mas várias formas, de vários setores contribuem com esse momento pós-calamidade ou pós-eventos catástrofe. A questão da defesa civil, né? Tanto a questão de equipamento, como falei, o radar, hoje aqui próximo, aqui em Araranguá, existe um quadro da defesa civil técnico qualificado, tanto a estadual como a municipal. Sim. Existem informações de membros voluntários, se não me falha a memória, da Defesa Civil Municipal. Não sei se é um quadro de reserva para serem acionados em algum momento, ou se não existe mais, que fica aqui a apelo para que existam novas capacitações e esse pessoal fique em reserva técnica, vamos dizer assim. Sim. A questão da Polícia Civil, por exemplo, tem uma ferramenta muito útil que auxiliaria em muito na época, não no momento dos fatos, por conta do efeito furacão, é lógico, mas numa prevenção, numa avaliação, que é o Serviço Aeropolicial da Polícia Civil, o SAER, o helicóptero, né? Exatamente. Para deslocamentos, para mapeamento de áreas, tanto na questão ambiental como de catástrofe. Então seja impulsionado obrigatoriamente pelo caos, ou seja, por visionários, né? Por gestores, por políticos, sim, que contribuíram para que isso fosse possível, melhor estruturar as áreas de defesa civil, a própria segurança pública, assistência social e a motivação a voluntários, em especial na Cruz Vermelha Brasileira. Com certeza, com certeza. Olha aqui, tem mais relatos aqui, ó. Boa tarde para vocês. Eu, filha, cachorro, só via tudo voando. Parecia os filmes que assistimos. Às 3 da matina, levantou uma telha e acabou destruindo todo o resto do telhado. Medo, grande abraço. Quem fala é a Gica. Oi, Gica. Saudade de você. Eu também. Eu passei a noite acordada, né? Muita coisa voando. Perdi o telhado, o Moisa, né? Perdi o telhado da casa, mas graças a Deus, né? Sabe de tudo, nosso arquiteto do universo. É isso aí mesmo, Moisa. Né? Foram poucas vidas diante daquilo que a gente vivenciou, né? Infelizmente, mas são muitas para os familiares, óbvio. Um desses 11 mortos, boa parte foi de um barco que acabou sumindo, que estava em alto mar, né? E até hoje não encontraram o barco com os pescadores. Mas, enfim, eu acho que o Arilson trouxe aí, claro, né? Uma mensagem legal de quem é voluntário da Cruz Vermelha, hoje com um pouquinho menos frequência. Ele que é agente da Polícia Civil aposentado. Entrevistei ele muitas vezes, vi ele carregando muitas coisas, né? De ajuda humanitária, em muito tempo. Almir também, um abraço, não pôde vir hoje, que está um pouquinho adoentado. E a todos, o grande né? mestre. O grande mestre. O Almir é nosso exemplo, né? E então, assim, a ideia foi essa. Foi fazer você que não vivenciou entender a nossa história, né? Se hoje a gente tem uma defesa civil um pouco mais reforçada perante o resto do país, é por conta disso, né? Arilson Carlos Nazário, foi um prazer te rever.
Sério mesmo, tá bem, hein? Prazer é A nosso. aposentadoria está te fazendo bem. A gente tem que se preparar e são vários universos, né? Sim. Vários ciclos, né? E a família é muito importante e essas atividades extracurriculares, além da profissão policial civil, enquanto ativo, que também exercia voluntariado na Cruz Vermelha, a questão associativismo, a questão de conselhos diversos de saúde, de segurança, tudo isso engrandece e a gente cria uma rede de colaboradores, de pessoas que podem influenciar e fazer acontecer coisas boas, né? Com certeza. Com certeza. Isso aí é muito bom. Arilson Nazário conosco aqui, 5h24. Depois do intervalo tem papo pet, né? Vamos falar de chocolate. Será que pode? Cachorrinho, gatinho. Mas eu já ouvi dizer que já foram criados especialmente pros pets, mas né? com certeza existe publicitário por aí também, né? Publicitário e veterinário espertinhos. Gente, tem ainda a previsão do tempo? E é claro, você, 984410010 é o nosso WhatsApp. Voltamos já já.